De onde vieram os humanos? Crion. Através de Lee Carroll. Quarta-feira, 21 de agosto de 2024. Saudações, queridos, eu sou Crion do Serviço Magnético. Vamos começar a discussão desses episódios específicos com um fato. Há muitos que estudaram a evolução da humanidade, aqueles que escavam a Terra e encontram evidências de seres humanos com milhares de anos de idade, e chegaram a uma revelação surpreendente. Os antropólogos, só nos últimos anos, começaram a ter ferramentas que lhes permitem medir algo que é extremamente humano, que é a evidência de pedaços de DNA. E o que isto fez foi criar uma divisão. Uma divisão na ciência, uma divisão entre antropólogos, uma divisão em geral, por causa de algo que aconteceu. O que aconteceu é perturbador, queridos. É a verdade que venho lhe contando desde que cheguei. E essa é a verdade. Vocês não provem de nada daqui. A ciência perturbadora é a descoberta de que vocês tinham 24 pares de cromossomos, em toda a área que vocês chamariam de evolução do ser humano, do homem das cavernas, todas essas coisas que descrevem como um humano se tornou humano. E isso foi há muito, muito tempo. Mas algo aconteceu, há pouco tempo, não muito tempo atrás. Apenas 200 mil anos. Vocês podem dizer, bem, isso parece muito tempo para mim. Não é muito, perto de milhões de anos. 200 mil anos atrás parece ser um marcador. Quando eles escavam, naquela era, eles começam a estudar o que podem do DNA que está lá, e alguns formam os restos que descobriram. Mas há uma mudança, do ser humano que lhe disseram ser um homem das cavernas com 24 pares de cromossomos, de repente, para ter 23. E você sabe que tem 23 pares de cromossomos. Esse é o ser humano atual. Ele não é o ser humano de ontem. Então algo aconteceu. E é sobre esse algo que falamos. Agora, os cientistas não vão contar o que aconteceu, porque eles não sabem. Eles apenas sabem que algo aconteceu. E o que causou a divisão é o seguinte: não segue a mesma fórmula, ou semelhança, ou o protocolo de evolução padrão. Em primeiro lugar, parece ter acontecido de uma só vez. Não foi ao longo de milhares de anos que eles perderam gradualmente 2 conjuntos de cromossomos. Não foi isso que aconteceu. O par 24 estava ali, em 3D, para examinar, para olhar, até que mudou para 23, quase instantaneamente, no espectro da história. Não apenas mudou para 23, mas, queridos, como vocês foram capazes de medir os atributos de 24 e 23 e compará-los lado a lado, vocês descobriram que não é algo que normalmente teria acontecido de uma forma evolutiva. A evolução possui sistemas que a puxam e empurram para mudar o que é necessário, seja para o meio ambiente, seja para a sobrevivência. Estas são as mudanças evolutivas que vocês veem constantemente. Mas este foi diferente. Em primeiro lugar, foi extremamente rápido. Em segundo lugar, reorganizou os pedaços e partes do DNA para serem atípicos. Você sabe o que são telômeros? Você estaria interessado em saber que um dos novos conjuntos de cromossomos, dos 23, apresenta uma aparente fusão de 2 telômeros. Mas os telômeros estão nas extremidades dos pedaços de cromossomos, não no começo. Portanto, não faz sentido mesclar 2 deles na rescisão. Queridos, há todo tipo de coisas conflitantes que seriam ditas a vocês, se vocês não fossem cientistas especializados, por exemplo, e não dissessem que foram ensinados que as coisas tinham que acontecer de uma determinada maneira. Se vocês viessem de algum outro lugar e olhasse tudo isso, você diria que, obviamente, tinha que haver intervenção. E é isso que ensinamos há 35 anos. Algo aconteceu há 200 mil anos. E algo que aconteceu, queridos, foi uma intervenção. Ensinamos que o universo, e especificamente esta galáxia, especificamente os pedaços desta galáxia que estão mais próximos de vocês, estão repletos de vida. E nós ensinamos a você, repetidas vezes, que essa vida é muito, muito mais antiga que a sua.
Tudo começou há milhões e milhões de anos e, novamente, se você olhar para os antropólogos e aqueles que estudam o que aconteceu neste planeta, eles descobrirão pelo menos 4 vezes em que a vida foi extinta e teve que se recomeçar de alguma forma, atrasando o que é a evolução do par 24. O ser humano com 24 cromossomos. Em outras palavras, a vida aqui começou tarde, muito tarde. Nós lhes dissemos que vocês são os novos garotos do bairro, você poderia dizer. A vida é abundante nesta galáxia. E podem dizer, tenho muito medo disso, porque não quero que nos visitem aqui risos. Eles os visitaram aqui. Eles mudaram seu DNA. Eles estão em um status, queridos, que vocês nem imaginam. Seus filmes dizem que eles são criaturas pouco evoluídas. Tanto que chegam a fazer-lhes coisas horríveis. Eles querem roubar sua água, roubar seu ouro, eles até querem pegá-los, sequestrá-los e comê-los, e todas essas coisas que eles querem fazer. Eles querem vir e conquistar este planeta. Isso, queridos, é a sua consciência, não deles. Você percebe que, mais uma vez, pegou o que você e projetou nos céus? Você diz. Bem, se eles estão por aí, são como nós e virão e nos conquistarão, porque é isso que fazemos. E se eles forem 1 milhão de anos mais velhos que você? E se eles tiveram todo esse tempo para evoluir? E aqueles que não fizeram isso não estão mais aqui. Aqueles que não o fizeram, destruíram-se. E aqueles que evoluíram foram para um estado ascendido. Eles visitam este planeta e alguns pensam que são anjos. É assim que funciona a evolução, queridos, que é espiritual. Quero que vocês tenham clareza sobre isso. De onde vocês vieram? De onde os humanos vieram? Eles vieram das estrelas. Essa intervenção deu partes deles ao seu DNA. Isso lhes deu a oportunidade, 200 mil anos atrás. Um livre-arbítrio, um jardim do Éden, você poderia dizer uma história de criação, que deu início a toda a ideia de que talvez, apenas talvez, você tenha parte do plano de Deus, do Espírito, dentro de vocês. Poderia haver algo que chamamos de eu superior, o Merkaba, o corpo cristalino, todos esses termos que um anjo poderia usar ao descrever você. De onde vocês vieram? Não foi daqui. Para alguns ainda isso é ridículo. E eu vou te dizer, fale comigo daqui a alguns anos. Fale comigo daqui a alguns anos. E eles virão e se mostrarão e contarão a vocês a história, uma linda história, uma das histórias mais lindas já contadas, sobre quem vocês realmente são e o que é possível neste planeta. Eu sou Krion, apaixonado pela humanidade. E assim é. Krion.